Salve, galera! Grande abraço. Olha, sempre dando aquele like aí no nosso 3 na Rede. Agradecendo desde já você que está conferindo este 3 na Rede. Hoje nós vamos aqui falar muito de rádio, né? O rádio esportivo, as histórias do rádio. E temos aqui dois super convidados, dois monstros, né? Sagrados. Isso é antigo, né? Monstros sagrados. São dois ícones do rádio. Mário Silva, nosso querido Mário Silva, professor Mário Silva, comentarista dos melhores do Brasil, e o nosso Carlos Borgesito, locutor esportivo, criativo, é também, como diria o nosso Denis Menezes, ele é do primeiro time de narradores do rádio, o nosso Borges. E José Cunha, que é figura marcante também. Nós vamos ter a participação com duas perguntas, uma para o Mário e outra para o Borges, do nosso Daniel Pomeroy, querido Daniel Pomeroy, e teremos ainda o Baião fazendo uma pergunta para o Mário Silva. Nós vamos, então, startar o nosso 3 na Rede, né? Começar aqui falando do nosso programa. Zé Cunha, eu sempre deixo para você rolar a bola, cumprimentando essas duas feras do rádio, Mário Silva e Carlos Borges. Vamos falar de tudo, não vamos aqui falar de Flamengo, de Palmeiras, de Inter, quem vai ser campeão, é Série B. No finalzinho, diria o nosso Carlos Marcondes, daremos uma rápida pincelada no final, quem quiser falar. Zé Cunha, a bola está contigo. Exatamente, uma rápida pincelada. Ô, Lula, eu queria, antes de mais nada, saudar o Mário, comentarista que dispensa comentários, e dar um grande abraço neste narrador criativo. Ô, rapaz, eu nunca vi na minha vida um comentarista ou um narrador que fizesse carreira e que fizesse nome se não fosse lançador de slogan. Eu me lembro que na minha chegada na Rádio Globo, e lá se vão alguns anos, primeira reunião, Valdir Amaral disse a todos nós, para mim, para o Celso Garcia, para o Arsênio Patras, para o Sérgio Moraes, para aquela turma toda, olha, gente, narrador que não cria vai ficar por aí transmitindo um joguinho aqui, um joguinho ali, e não vai acontecer absolutamente nada na carreira dele. Então, eu queria saudar o Mário, que é um comentarista que a gente acompanha há tantos e tantos anos, saudar o nosso Borges, que é realmente um narrador criativo, alegre, e que está aí brilhando com esse slogan que lançou todas as vezes em que o Nenê do Vasco da Gama pega na bola e ele repete: Nenê, Nenê, Nenê. Sejam bem-vindos. Ô, Mário Silva, vou começar com o Mário. Qual foi a primeira transmissão sua no rádio? Como é que aconteceu isso, Mário? Ih, rapaz, tem tempo, hein? Tem tempo aberto. Nós sabemos disso. Tem muito tempo. Olha, a primeira transmissão realmente que eu considero transmissão esportiva é em 1900, antigamente, Vasco e Americano, que eu informei em São Januário para a Rádio Federal. Vasco e Americano. Para dela que informar, mas aí houve uma troca, porque o Rujani não pôde comentar o Maracanã. O Paradela foi para o Maracanã, você ainda não tinha chegado ainda, e eu fui para o São Januário. Essa foi a primeira transmissão. Tem o tempo da Rádio Veracruz, mas lá eu fiz estágio no plantão, que o tempão no plantão e raramente ia para o estádio. Raramente mesmo. Isso já em 1900 e... Bota antigamente, 67, o Júlio César Santana ainda era o Geraldo Magela. Tem tempo, hein? Tem muito tempo. Ô, Borges, e você? Qual foi a sua primeira emoção
O teu pai, eu conheci, que foi supervisor do América, e depois você foi surgindo. Como é que aconteceu isso? O meu pai foi supervisor do América. Um abraço para você, Lula, nosso Zé Cunha, Mário Silva. Começou em 1980. Meu pai foi supervisor do Fluminense, mas supervisor na área de segurança com o Francisco Horta, naquele time de 1975, a Máquina. Ele viajou muito com o time, mas na área de segurança. Meu pai foi policial. E depois ele, em 1980, com o Léo Almada e o Gerson Coutinho, que era vice-presidente de futebol, diretor de futebol, e o Léo Almada, que, se eu não me engano, era o vice-presidente de futebol no América, ali em Vila Isabel, em 1980. Mas a minha primeira transmissão, eu comecei a transmitir muito esporte amador, e depois, em 1988, é que eu dei uma arrancada narrando somente sem ser repórter. Eu comecei... Qual rádio que você fez no Amador? Começou aonde? No Amador, não, eu comecei realmente fazendo estágio na Rádio Roquete Pinto AM, no programa do Antônio Carlos, o nosso querido Dominó, nosso Antônio Carlos, que está na Super Rádio Tupi e já passou pela Rádio Globo. Eu fazia estágio, levado pelo nosso querido Confete. Eu tinha um amigo que era ligado ao Rubens Confete, o Rubens Confete fazia programa de samba com o Miguelzinho, e eu fui levado para lá e eu fiz reportagens com o meu gravador, ia para o Maracanã fazer a reportagem e botava no programa do Antônio Carlos. Esse foi o meu início lá em 1976. Depois eu fiz um programa de esporte amador com o Bené Santos, vocês devem conhecer, o Bené Santos foi repórter da Rádio Continental, da equipe do Palu, a grande Rádio Continental. O Bené Santos, que estava na Roquete, eu fiz um programa de esporte, só esporte amador. E segui aí fazendo muito esporte amador. Em 1978, eu fui para a Rádio Mauá, mas não a Rádio Mauá antiga, era a Rádio Solimões, que era do Pobel Filho, e o Rádio Mauá, ali na Sacadura Cabral, que depois foi, inclusive, para o 6º andar da Rádio Tupi, ali na Rua do Lavradio. E passei essa área fazendo reportagem. Aí fui ser realmente narrador em 1988, forte mesmo, em 1988. Até 82 eu fui repórter, em 88 eu passei a ser narrador. Emoção, o Mário vai lembrar de uma. Essa que eu quase que eu infarto. Quase que eu infarto. O gol do Pet de falta, quase que eu infarto. O Mário estava do meu lado, ficou assustado quando o Pet marcou aquele gol de falta aos 43 do segundo tempo em cima do Vasco. O Flamengo 3-1, o Flamengo foi tricampeão, 2001. Gol da falta, 2001. O gol de falta em cima do Elton. Do Elton. O Pet fez o gol. No dia seguinte eu estava no bar, Luiz Carlos, ali atrás da Rádio Nacional, o Cunha conhece bem. Você também que trabalhou lá. E aí eu estava repetindo na TV, toda hora passava o gol do Pet. Aí eu disse assim, daqui a pouco o Elton vai conseguir chegar na bola. O Patrício estava do meu lado, não gostou muito não, mas é verdade. Fala nisso, Luiz Carlos, eu lembro do dia que você estreou na Rádio Globo, hein? Eu me lembro do jogo, hein? Qual foi? Foi na Vila Belmiro. Vila Belmiro, é verdade. Vila Belmiro. Vila Belmiro. É verdade. Foi Botafogo e Santos na Vila Belmiro. Exatamente. É verdade. Nós trabalhamos muito, fizemos algumas viagens pela Rádio Nacional. Não me conta história. O Silverinho, nosso Silverinho, grande Zé Silvério. Silvério chegava e falava assim, muita. Você vai viajar, vai ficar 14 dias fora, fazendo a cobertura aí, aqueles bye-byes, né, que aconteciam, né? Flamengo. É verdade. Vasco. Aí o Silvério falava, o dinheiro já está depositado na conta. Vamos tomar um café lá embaixo? A mordida. Sensacional, mas cara puro, né? Gente, fala com ele. Aliás, o Luiz Carlos Silva, ele fez uma cobertura, ele e o Virigosa, futebol de salão, acho que foi no Maranhão, não foi, Luiz Carlos? Fortaleza. Você fazia ponto e o Virigosa narrava o jogo, não tinha isso? Fortaleza, foi. Fortaleza, Concomitantemente com isso, o saudoso Paulo Stein fez ponta em jogo de futebol
botão. De botão. Aí ele Fechou. Exato. Cunha, toca aí, Coisas Zé do Cunha. garotinho. Coisas do garotinho. Quando se fala em viagens, e foram muitas, né? A gente lembra logo do nosso querido Sérgio Moraes. Saudades imensas dele. E o Sérgio era poupador, não gastava de jeito nenhum. Poupador, ele pegava as viagens dele e economizava o máximo. E quando a gente terminava o jogo, ligava para o apartamento dele no hotel. Moraes, vamos comer um filé lá no Aroche, no Moraes, seu Jará. Ele disse, não, meu filho, eu vou dormir, porque o sono alimenta. Tem uma história, o Luiz Carlos, tem uma história que o Mário pode contar, uma viagem dessas Bye-Bye Brasil, antes da Copa do Mundo de 94, que foi praticamente o último ano antes desses Bye-Byes, porque depois começou a ter jogo toda hora, tem o jogo meio-dia, 11 horas, aí começou a acabar esses Bye-Bye Brasil, do Sérgio Moraes seguindo de Fortaleza para Sobral. Depois de ele tomar um café da manhã, que ele tomou vários e vários... como é que foi? 8 copos de leite duplo. Leite duplo. 8 copos de leite duplo. Aí tinha que pegar o ônibus, tinha que pegar o carro. Não, pegou o carro. O carro era eu que estava dirigindo. Isso. A garçonete falou assim, se aquele seu amigo vai passar mal. Eu falei, não, ele é gaúcho, ele gosta de leite, não tem problema. Aí nós fomos para Sobral, um calor de rachar. Acho que aquele leite foi fermentando. E eu não parava, porque eu estava com pressa, porque tinha que chegar lá antes do mundo da bola para abrir. Heranças do tempo do Little Boy, sabe, Luiz Carlos? Aí tinha que chegar lá a tempo. Aí eu não parava, e estava cheio de buraco, e o leite fermentando. Daqui a pouco ele não aguentou, botou a mão no meu braço. Marão, para, por amor de Deus, do primeiro posto. O primeiro posto, olha, eu vou te dizer, a coragem, mas ele compareceu assim mesmo. Foram 8 copos de leite, Cunha, duplo, fora os apetrechos que ele tinha embalado no contexto para fazer aquela forragem, né? Mas Morales é uma figura doce, Deus o tenha. Mas, o Luiz Carlos, o chefe da equipe da Rádio Capital, você trabalhou também, não sei se você não pegou ele na Federal, quando você chegou ele já tinha saído. E eu também. Era o Jacques Mirraí, na época, que é o Garcia Júnior, né? Uhum. Ele montou uma boa equipe na Capital, inclusive. E aí fui eu, ele, o Cunha, para fazer um jogo da seleção brasileira. O técnico era o Falcão. O Cunha era o comentarista e eu era o repórter. Aí, em determinado momento, na rua, lá em Curitiba, aparece um cidadão, sabe-se lá Deus da onde? Parentes. O Cunha tinha reclamado, e eu também, que a gente não tinha carteira da Abraço. E a obrigação de pagar a Abraço era do chefe da equipe. Aí, de repente, surge, fechado o parênteses, surge um cidadão na rua e fala: José Cunha, o maior comunicador do Brasil. Quase que abraçou o homem. Olha, fez uma festa. O Garcia Júnior, com a rapidez de raciocínio dele, pegou o cidadão fã do Cunha, o cidadão nos levou para tirar a dita credencial, tinha até aquela funcionária antiga da Federação Paranaense lá na Abraço. O cidadão ganhou uma carteira da Abraço, não sei que jeito que o Garcia deu, mas inclusive pagou a minha e a do Cunha e a dele, trocou bem, né? O cidadão nos levou para o estádio, pagou o jantar e nos levou de manhã para o aeroporto. Quer dizer, a carteira saiu barata para o espetáculo. Garcia. Lembra, Cunha? Lembro muito. Poxa, foi o rapaz, o Lula, o Garcia Júnior. O Mário tem razão.
Garcia era uma figuraça. Você não sabe nem o nome mais desse cara, né? Não tem anotado o nome dele, né? Não sei. Mas ele ficou feliz que durante um ano ele entrou em tudo que é jogo, porque ele ficou com a carteira do abraço. Apareceu do nada, né? Teve um jogo no Nordeste, Mário, que eu acho que era a Rádio Globo. O jogo terminou e hoje é tudo mais simples, né? Ainda tem muita aparelhagem, mas mudou muito. Então, 4 malas, microfone, amplificador e o operador, a gente aguardando para o cara recolher. Tinha aquele famoso cabo longo. Esse cabo longo também tem história no rádio. Não me lembro. Então, ia recolhendo o cabo longo e tal. E tinha um garoto humilde, de chinelo de dedo. Ele parou do lado e ficou olhando. Ele está lá de braços cruzados. O operador virou-se e falou assim, fica ligado aí, toma cuidado, porque às vezes acontecia mesmo, quando o cara virava as costas, eu carregava a malha e levava. E o operador pediu para ficar ligado naquilo. Resultado, quando ficou tudo pronto, o garoto falou assim, eu posso carregar o material para você te ajudar? Aí pode. Ele falou, é um prazer ajudar vocês da equipe do Rio de Janeiro. Botou aquela mala pesada nas costas, saiu do estádio, levou até o carro que estava alugado e colocou lá. Então, quer dizer, aquela maldade, né, que a gente tem, no fundo... É verdade. Você lembrou do fato interessante? Do fato dessa viagem. do garoto que bateu lá. Do garoto. Nessa viagem que nós fomos, que eu estava com o Sérgio Moraes, a gente foi para Sobral fazer um jogo do Flamengo com o Guarani. Foi uma excursão em que a gente revezou Vasco Flamengo e Vasco. Os dois estavam viajando antes da Copa, antes de a gente embarcar para os Estados Unidos. Aí chegou lá em Sobral, o estádio, gente pendurada no lustre, e fizemos o Mundo da Bola de lá. Entre o Mundo da Bola e a abertura da jornada, uma faixa de 1h30, e o Sérgio Moraes estava escrevendo. O locutor escreve para burro, né, Luiz Carlos? Escreve um monte de coisa lá, patati, patatá. O Zé Carlos fica fazendo desenho. Tá? O Júlio César botava cada time de uma cor, assim. E eu também estava escrevendo lá os improvisos da vida, do time e tal. E tinha um garoto olhando a gente. Vale lembrar que as 2 rádios locais entraram em cadeia com a gente, porque elas repetiam a gente durante os campeonatos. As 2 rádios. Aí o Sérgio Moraes vai dar um tapa na mão do garoto, porque ele achou que essa ideia mesmo, que ele ia querer tirar alguma coisa. Pois é. O garoto foi lá e chamou o pai dele. Nós estamos tratando de Sobral, Ceará. Ninguém brinca com a verdade. Bater no filho dos outros dá trabalho. Quando eu olhei para a direita, vi o pai e o garoto vindo. Eu falei, Sérgio, eu vou dar uma saidinha aí. Você resolve agora que o pai do garoto está vindo aí. Você acerta com ele. Por sorte, o pai do garoto foi lá pedir autógrafo, porque as rádios locais nos retransmitiam, sabe, conheciam a gente. Mas não se pode, às vezes, as coisas complicam, né, gente? É complicado. Deixa eu dar um detalhe. Eu transmiti pela equipe do Garcia Júnior também. Era eu, Wagner Menezes, que está na Tupi, eu, Wagner Menezes, basquete no Riachuelo Tênis Clube. Bom lugar, né? Riachuelo Tênis Clube. O Flamengo jogava contra o Riachuelo, era campeonato já nacional, mas o Riachuelo estava representando outro estado. E a gente está transmitindo à beira da quadra. E os caras botaram o som na entrada do Riachuelo Tênis Clube, na parte social, no som lá. E estou transmitindo o jogo, o primeiro tempo, tal. E terminou o primeiro tempo, eu normalmente ia para a quadra, ia bater uma bolinha conversar com a arbitragem, bater a bolinha. E o Wagner Menezes, os caras do Riachuelo foram para a piscina. Ficaram concentrados na piscina, o Flamengo foi para o vestiário.
Aí, estou lá, batendo bola e tal, e o Wagner entrou lá no intervalo e tal, era o Zarana, inclusive, que era o comentarista. Aí, quando eu voltei, vou começar a transmitir. Eu estou ouvindo um zum, zum, zum no meu ouvido. Filho, pá. Eu falei, o que houve? Ó? Eu estou transmitindo o jogo. Tô. Daqui a pouco eu vejo um zum, zum, zum querendo bater na gente. Eu falei, o que houve? Ó? Aí o Wagner Veneza, simplesmente no intervalo, disse, não pode. Os caras estão bebendo cerveja à beira da piscina, o pessoal do Rio Xerife, o pessoal todo... Nós saímos de lá, nada mais, nada menos, de camburão, porque os caras queriam pegar a gente. O Wagner Menezes falando essas besteiras. Está falando dessa situação aí de você falar certas coisas, ou as atitudes aí, por exemplo, do Sérgio Moraes. Tem que tomar cuidado. O Mário tem uma do Sérgio também, que o Sérgio falou, esse meu comentarista é muito nervosinho. E o Mário estava atrás dele, não estava? Também, eu não sei se foi em Sobral, mas foi nessa... Não, foi em Manaus. Manaus, né? Mas, Luiz Carlos, eu no dia aí, não me lembro qual foi, eu acho que foi nesse espaço aqui que eu assisto, você contando uma historinha que nós participamos juntos. Eu, você e a figura de Hamlet Baeta Costa, lembra? O Baeta. Relembra aí, Mário. Vou relembrar. A gente era a nossa primeira viagem ao exterior, minha, sua e do Baeta. Engraçado que o Baeta, que está entre nós ainda, graças a Deus, ele comprou com as diárias que ele economizou, graças também à Rádio Gaúcha, diga-se de passagem, e o Marcondes, que foi que acertou o hotel para a gente, ele comprou a primeira TV a cores dele. Baeta é uma figura doce. E aí, eu perguntei aqui no Brasil, no Rio, qual seria a melhor cerveja lá em Punta del Este, para onde nós íamos, no Uruguai. E alguém disse para a gente que era Pilsen. Falei, tá bom. Aí nós fomos lá, um hotel bonito, com um hotel argentino, às margens do Rio da Prata, cassino e tal. Estava o Flamengo, o Grêmio, o Peñarol e nós da Rádio Nacional, Rádio Tupi e tal. Tuiata, Marcondes. E aí, na hora do almoço, eu, todo imbuído daquele portunhol, chamei o garçom, eu e os Carlos, e pedimos cerveja Pilsen. Cervejas Pilsen. Aí o garçom falou para a gente, solamente não tenho. Aí, falou isso. Eu falei, não tem cerveja, tudo bem, traz água mineral, sei lá o quê. Daqui a pouco os caras me catou que mostra que os caras estão tomando cerveja na mesa do lado. Eu falei, chama o garçom. Eu falei, meu amigo, você pede cerveja, você pediu Pilsen, solamente nortenha. O nome da cerveja era nortenha, que a anta aqui, aquele casinho que não tinha. Lembra, Luiz Carlos? Nós entendemos que a uruguaia dizia lamento, não tem, que era solamente nortenha, que era a marca da cerveja. Aí nós falamos, então bota aí umas 10 aí, por favor, para compensar o tempo perdido. Agora, falando desse negócio aí da confusão das línguas, tem a do Valdir Luiz, né? Querruminas. Em vez de pedir queijo, né? Querruminas. Aí, loucura do Valdir. Isso aí ficou na história do rádio. O Querruminas do Valdir Luiz. Essa questão internacional aí, a primeira transmissão internacional que eu fiz foi em 1990, o Campeonato Mundial de Basquete, na equipe também do Garcia na capital. Primeira vez que eu fui fazer uma transmissão esportiva, que fiz até com o Mário no campo também, no campo do esporte também. Mas, em termos internacionais, foi a primeira. Foi eu, Flávio, a equipe era eu, Sérgio Moraes, Flávio Dias e Vanderlan Domingues, que era operador do Garcia. Aí nós fomos para o New Old Boys, nós fomos para Rosário, onde, inclusive o Sérgio Moraes conhecia o Andrada, né? Aí o Andrada nos recebeu belíssimamente na casa dele, com um churrasco. O Andrade, que era dono de supermercados. Boca Livre, no Rosário. E nós fomos no Neon Boys. Meu amigo, eu tremia tanto,
Eu tremia tanto porque a primeira vez que eu via uma questão de uma transmissão internacional e eu tremia tanto, transmiti Brasil e China nessa oportunidade. E só um detalhe, o primeiro jogo, como ele foi 7 horas da noite, ele batia com a Voz do Brasil e não podia transmitir. Então, nós viemos transmitir o segundo tempo. Sérgio Moraes de Moraes, olha a imagem, no quarto de hotel em Buenos Aires, isso não em Rosário, em Buenos Aires. Ele, de cueca, na cama, dublando uma transmissão da Argentina, do jogo Brasil e Austrália, que foi a estreia do Brasil. Ele na cama, eu informando do jogo da Argentina, que estava passando na TV Argentina, e o Flávio Dias fazendo a reportagem. Imagina a cena de Sérgio Moraes de cueca, transmitindo e dublando a Rádio Argentina. O Bruno Alex, nosso homem das carrapetas, que vai modulando graves, médios e agudos, podemos colocar a pergunta do Daniel Pomeroy para o Mário Silva, nosso Daniel, ou Bruno? Manda aí. Ao amigo Mário Silva, grande comentarista esportivo, eu tinha e tenho uma pergunta que sempre faço aos meus amigos da imprensa esportiva. Qual foi a sua maior emoção comentando uma partida de futebol? Aquela que lhe trouxe maior alegria e maior prazer em fazê-lo, porque temos jogos que nós não gostamos de comentar e fazemos por obrigação, e outras que temos aquele prazer em comentá-la devido à qualidade do espetáculo. Um abraço, Mário Silva. Continue sempre com esse humor maravilhoso que você tem nos comentários, seja na Rádio Esportiva e seja na nossa querida televisão, a TV Brasil, que eu sempre o vejo nas transmissões da Série D, principalmente. Um abraço, meu amigo Mário Silva. Olha, a emoção maior que eu tive em matéria de futebol, trabalhando como profissional de futebol, foi o jogo Brasil 3, Holanda 2, no Cotton Bowl em Dallas. Eu tinha comentado o jogo anterior, que aquele jogo era comentado pelo José Roberto Reit e pelo Chico Anísio, que trabalhavam comigo na Nacional com o Penídio. E o estádio era do lado do centro de imprensa. Os Carlos Silva se lembra bem, inclusive. E aí eu fui para o estádio assistir o jogo do Brasil, era a pé. E aquele jogo foi uma loucura. O Brasil, a Holanda empatou, e depois o Branco fez o gol de falta. Eu quase um troço. E o detalhe mais curioso é que o José Roberto Reit, que estava comentando o jogo nacional, quando eu olhei para o lado, ele estava do meu lado. Falei, não aguentei, vim também. E aí nós nos abraçamos na hora do gol do Branco. Foi, em termos de trabalho, foi a minha maior emoção, realmente. Eu vibrei muito, me emocionei muito e ainda xinguei muito, porque tinha uns caras, coleguinha da gente, torcendo contra. Isso me irrita profundamente. Não se torce contra Brasil nem contra Diário. Vamos aproveitar então e mandar o Borges também responder ao Daniel Pomeroy a sua maior emoção. É com muito prazer que faço uma pergunta ao querido amigo Carlos Borges, companheiro de transmissões esportivas atualmente, mas que vi muitas vezes ele mesmo transmitir partidas de futsal aonde eu arbitrava. Borges, qual foi a sua maior emoção como narrador esportivo? E da onde veio Carlos Borges, o narrador de todos os esportes? Eu sei, mas gostaria que você falasse ao nosso público o porquê deste refrão. Carlos Borges, o narrador de todos os esportes.
Um abraço, meu querido amigo Carlos Borges. Meu querido Daniel Pomeroy, isso mesmo, a gente transmitindo, o Daniel Pomeroy apitando o futebol de salão. Um abraço para você, Daniel Pomeroy. Minha grande emoção, já até falei em relação à situação da transmissão do gol do Pet, os 3-1 do tricampeonato do Flamengo em cima do Vasco, o gol de falta. Aquela emoção que realmente saiu do torcedor rubro-negro para o locutor que estava transmitindo a partida. Estava ao meu lado o Mário Silva na cabine no Maracanã. E fora essa, também teve uma emoção de transmitir internacionalmente uma partida no José Avalade, o Estádio do Esporte, onde estive por lá para transmitir Brasil e Portugal antes da Copa do Mundo 2002. Também foi a primeira transmissão de futebol internacional, fora, logicamente, da América Latina, na Europa. E em relação ao locutor de todos os esportes, todo mundo que me encontra diz, mas você não era da Voz Cristalina? Essa da Voz Cristalina nasceu na Rádio Capital e também antes um pouco com o Carlos Ramiro também, que transmitia muito futebol de salão, e eu transmitia com ele. Aí eu coloquei um slogan em cima do Carlos Ramiro, o seguinte, Gogó de Ouro do rádio brasileiro. Aí ele imediatamente colocou para mim a Voz Cristalina do rádio, que foi o início do meu slogan. E depois de todos os esportes, até porque eu fui locutor de natação, transmiti vários esportes, então, por isso, nasceu o locutor de todos os esportes. Vamos aproveitar no embalo com o Mário Silva, respondendo ao Léo Baião, lá de Caratinga, radialista, homem de televisão. Primeiramente, um forte abraço para você, Lula. É uma satisfação enorme poder participar do 3 na Rede. E lembro que estou falando aqui de Caratinga, em Minas Gerais, cidade que ganhou destaque nos últimos dias, como todos sabem, no cenário nacional, em virtude do acidente trágico, né, ocorrido com a cantora Marília Mendonça e com os demais ocupantes daquele avião. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, vamos levantar esse astral. E, primeiro, eu queria dizer que trabalho aqui em Caratinga, né? Sou jornalista profissional, radialista, tenho uma enorme satisfação aí de poder exercer essa profissão. Estamos aqui nos estúdios da UNEC TV, né? Eu trabalho no canal universitário aqui da nossa cidade e a gente está aqui no estúdio. Eu paro aqui, faço uma pausa para poder enviar essa pergunta para o Mário Silva, né? Eu cresci e nasci ouvindo as rádios do Rio de Janeiro, né? Com boa penetração aqui em Minas Gerais, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional. Já ouvi muito o Mário e sou um dos seus fãs. Queria saber do Mário o seguinte, né? Como que é possível para o profissional de comunicação, em especial para o profissional do rádio, se adaptar a essas novas tecnologias, né? É muito mais complicado ou muito mais fácil se adaptar a elas e fazer rádio hoje, se a gente comparar com a década de 80 e de 90, por exemplo, anos tidos aí como anos áureos do rádio. Enfim, é possível conseguir se adaptar aí com facilidade a essas novas tecnologias? Mais um abraço a todos, obrigado pela oportunidade e estou aqui, sempre ligado no programa. Forte abraço. Meu caro Léo Baião, um abraço para você, um abraço para essa cidade querida. Olha, adapta, certo? A gente tem que se virar. Eu sou do tempo do jacaré, que tirava do telefone para matar. Agora não tem mais isso. Agora tem celular, essa ferramenta mágica. Você fala de qualquer lugar. O que se pode falar, toda essa tecnologia jamais será superado em velocidade. A velocidade do rádio é imbatível. A frase é do Oswaldo Pascoal, meu amigo Pascoalzinho, hoje brilhando na Fox. Ele diz o seguinte: nada supera a velocidade do rádio. Qual é a notícia mais importante que alguém possa dar na vida? E ele respondeu: o mundo vai acabar. O mundo acaba, o rádio deu, a televisão não vai dar tempo. Porque a parafernália da TV é um pouco mais lenta que o rádio. O rádio, você liga o telefone e entra no ar. E a TV ainda tem que preparar alguma coisa. Então, isso é fundamental. A parafernália, as tecnologias ajudam e ajudam muito. Mas o rádio vai continuar sempre existindo. Que vale lembrar que nem todo mundo no mundo
tem televisão. Ô Lula, deixa eu contar uma Fala aí. história aqui. O Mário pode contar essa história, que essa é hilariante também. Foi no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Botafogo, pela Rádio Nacional. Nós fomos com o nosso amigo Xandrinho, amigo do Mário Seba de longa data, nosso Xandrinho, e nós estávamos na cabine. Eu estou transmitindo o jogo, se eu não me engano, foi 2-0. O Renato fez um gol, o Renato, aquele que jogava no meio campo, maestro, e o Herrera, e o argentino que jogava no Botafogo, foi 2-1 ou 2-0. O campeonato brasileiro daquela oportunidade. Aí eu estava na cabine e aí chegou aquele cafezinho quentinho que o José Cabral adorava, né? Ele trazia até a garrafa térmica para esquentar a garganta e tal. E chegou a garrafa térmica, mas do meu lado, do lado direito. O Mário estava do meu lado esquerdo e o Xandrinho estava do meu lado direito, né? Junto com o Xandrinho, estava o Xandrinho, o Mário, e estava a garrafa térmica, e eu no meio. O que aconteceu? O Xandrinho pegou a garrafa térmica... O Xandrinho foi passar a garrafa de um lado para o outro, por cima. A garrafa abriu e o café caiu todo ele no bordo. Que maravilha. Aí o café escorria quente, pelo óculos dos bordos assim, e o boss continuou narrando, cheio de café. E o Xandrinho tentando limpar. E ele narrando. E o café escorrendo. Ah, meu pai do céu. Muito bom. Zé Cunha, diga aí, Cunha. Qual é a boa, Cunha? Ô, Lula, ouvindo as histórias, me vem à cabeça tantas. Me lembro de Geraldo Borges. Talvez Geraldo Borges tenha sido um dos maiores repórteres do rádio brasileiro. E ele estava trabalhando com o Cosse. E o Duvaldo Cosse, como sempre, dando aquele baile. Senhoras e senhores, Maracanã superlotado, Flamengo e Fluminense e tal. Dia lindo no Rio de Janeiro, então vou movimentar Geraldo Borges. Aí chamou o Borges. O Borges entrou da arquibancada do Maracanã. Estou aqui ao lado de um torcedor e tal. Aí o cara fez assim para ele, que não queria falar. Aí o Borges disse, que isso, meu amigo? Isso aqui é um microfone, não morde. Pode falar tranquilo, que não morde e tal. Aí o cara chegou para o microfone. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Boa tarde, meu querido Duvaldo Cosse. Que prazer falar o microfone da Marique Veiga, aqui neste estádio que é uma lenda do futebol mundial. E descreveu tudo, Lula, com uma voz linda. Aí o Borges falou, meu amigo, você estava com medo de falar? Você pode até ser locutor, você tem uma voz linda. Ele falou, eu sou locutor. Uai, como é que é o nome do senhor? Ele falou, Luiz Jatobá. Nossa Senhora, Jatobá. Essas coisas acontecem. Luiz Jatobá. O cara deve ter levado um susto, né, Cunha, quando falou Luiz Jatobá, né? Seria hoje alguém no Maracanã não conheceu o Cid Moreira e insistir com o Cid Moreira, né? Eu tenho um gol do Zé Cunha narrando há muitos anos atrás. Mas muito mesmo. Se não me engano, na Rádio Nacional. E eu vou presentear depois. E a segunda é sobre o Paulo Seratelli, que trabalhou com ele, trabalhou conosco, com você e comigo. Lembra na Rádio Federal? O grande Paulo Seratelli. Verdade. Já que o Cunha falou do Cosse, é uma historinha interessante. Olimpíadas do Exército. Ia ter um jogo de abertura em Recife, descontado pelo Paradela, que era um gozador. Aí o Cosse e o Cunha, o Paulo Seratelli, chamavam o Cosse de professor e tinham um respeito profundo por ele, porque foi o Cosse que trouxe o Paulo César de Curitiba. Aí, antes de começar a jornada, o
Paulo César Tele. Bom, professor, então, eu abro, a gente começa a movimentar. Não. Você abre, Paulo César, e passa para mim. Senão todos nós sairemos presos daqui. E deixa comigo, quando começar a bola a rolar, eu passo de volta para você. O Paulo César tinha coisas fantásticas. E o professor, realmente, que eu tive o prazer de conhecer, era uma pessoa extremamente ligada no rádio. Patinou, perdeu, como dizia ele narrando. E o Paulo César... Tá bom, professor, tudo bem. Eu abro e passo para o senhor. Que o Cosme tinha o prazer, tinha o dom, melhor dizendo, de falar 1 hora, 1 hora e meia. O Cunha trabalhou com ele, saber disso. Ele era fantástico. Ele e o Fiore, né? O Fiore Gigliotti também, né? Fiore Gigliotti. Dessa linha da aberturas espetaculares, né? Eu vou aproveitar, não sei se o senhor Carlos me permite. Claro. Estou para lançar um canal no YouTube. Eu ia lançar uma vez no futebol, mas já lançaram, pegaram o título do programa da rádio e botaram. Tudo bem, parabéns para eles. A rádio registrou, bate palma. Eu vou lançar CCC. CCC? Causos e comentários no futebol. Aguarde aí. E alguns personagens estarão presentes. Você está presente, Gustavo Silva, porque eu já contei a historinha que provavelmente irá para o ar. Mas eu acho que uma das mais geniais envolve o Sérgio Moraes, o Coração Verde da Pátria, que é o Antônio Porto e o Valdir Amaral. O famoso jogo Guina Roberto Guina. O Valdir às vezes se perdia, né? Ali no bololô na área e tal. Aí lançamento na área, bololô na área, gol! O que o Valdir, locutor esperto, um dos caras mais criativos do rádio, se não o maior, ele perdeu o gol, aí ele lançou a mão do cara que fazia o gol, quem é? Roberto Dinamite. Aí o Sérgio Moraes, cioso da sua função de ponta, diga-se passagem. Guina, Valdir. Aí o Valdir, Roberto Dinamite, a camisa que tem. Aí ele, Guina, Valdir. Eu vou começar de novo. Roberto Dinamite. Ele, o artilheiro, aí o Sérgio Moraes, Guina, Valdir. Aí o Valdir, Antônio Porto, que está do outro lado, no outro gol. Aí o Porto, foi como você falou, Valdir, Roberto Dinamite falando. Vai discutir com o chefe? O Mário contou uma história. Me lembrou do Zé Camargo, de quem eu tenho muita saudade. Eu também. Eu estava fazendo pontapé em São Januário. E do Alcei era um locutor maravilhoso na bola, né? Fantástico. E do Alcei veio com o ataque do Vasco da Gama. Não. Recolhe Dinamite, não, girou, tirou. Gritou gol. Aí, rapaz, a bola passou a 1 metro longe da trave. Aí eu sei que gol longo e tal. Cunha! Eu falei, eu não sei. O Dinamite chutou e a bola passou à esquerda pela linha de fundo. Você falou, foi pela linha de fundo? Eu falei, foi, então vou gritar outra vez. Aí gritou, aquele gol cumprido. E pela linha de fundo. Quer dizer, o raciocínio extraordinário que tinha o nosso Dolocei Bueno Benedito do Camargo. Como dizia Mário Vieira. O Mário conta uma história. Vou contar algumas rápidas aqui. A gente está falando muito do Sérgio Moraes. A gente, quando fala muito de um personagem, é porque ele está no coração da gente, né? Claro. Sérgio Moraes, numa viagem aí com aquela calça amarela de basquete, que ele só viajava com uma calça. Um dia de manhã no café,
era o Vasco, nós estávamos no hotel do Vasco. O pai Santana, no café da manhã, olhou para a calça do Sérgio Moraes e teve a audácia e falou assim: ô meu filho, você não tem uma outra calça para usar, não? O Sérgio Moraes falou: vai tomar naquele lugar, rapaz, eu não te dou confiança para você falar um negócio desse comigo. E teve um jogo em Petrolina e Juazeiro, né, que o Rio São Francisco corta Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro na Bahia. E o jogo era em Petrolina. E o Fernando Carlos, né, saudoso Fernando Carlos, toda hora ele estava comigo fazendo reportagem. Aí o Fernando entrava: aqui em Juazeiro, a galera é Petrolina. Aí, 5 minutos depois, ele: o jogo aqui em Juazeiro, e a galera é Petrolina, rapaz. Eu falei: vão te bater. Não, você vai apanhar, não troca o nome das cidades, não, porque uma é na Bahia e a outra é em Pernambuco. A rivalidade é muito grande. Ele estava com aquele biscoitinho, Luiz Carlos? O biscoitinho é o Fernando Carlos. Fernando Carlos, biscoitinho. Com leite e o Fernando com biscoitinho. Biscoitinho famoso, aquele biscoitinho agora, de maisena e tal. O Mário tem uma história, o Mário tem muitas histórias, né? Eu tenho muito pouco. Mas o Mário tem a história. O Luiz Carlos devia estar na equipe do Zé Carlos quando você era escalado sempre nas águas da galera, né? Aí estava chovendo, aí uma chuva torrencial no Maracanã, e o Zé Carlos: agora vamos para Mário Silva nas águas da galera. Ele botou a mão na boca: tudo bem? Aqui Não, ele perguntou: quem é o melhor do jogo? Ele me chamou. Nas águas da galera, Mário Silva. Eu falei: quem é que está melhor no Vasco? Aí o Zé Carlos chovendo no braço. E da chuva também. Do Alceu, com o Ronaldo Castro. Vocês ficaram dentro também do túnel, vem sem ver o jogo, falando o que o Alceu falava. O que o narrador... seguinte, o Luiz Carlos Silva e o Sérgio e o nosso Maurício Menezes, o Danadinho, tinha um programa que era uma herança do Denis, né, Luiz Carlos? Que era o famoso bate-bola nacional do sábado e do domingo. Esse era terrível. E só dava Luiz Carlos Silva e Maurício Menezes, revezando. Aí um dia eles foram nos Morales, que era o coordenador, e falou o seguinte: um fim de semana um fim de semana outro, né, Luiz Carlos? Você mesmo, não dava. Eram só os dois. Bate-bola. Luiz Carlos, Maurício. Luiz Carlos, Maurício. Aí... E a história do Agostinho, que o Agostinho via a escala lá, né? Via a escala aqui, ó... Estava lá, o nome dele bate-bola no último programa do domingo. Bate-bola. É esse. Aí ele dizia: não vou fazer mais. Mas a partir de segunda-feira não faço mais. Aí vinha a escala da semana que vem. Essa é uma herança do Denis. O Denis criou o bate-bola nacional, ó, aquela mania de ao vivo, que é o rádio ao vivo, realmente. Ele tem razão. O Denis foi um grande repórter. Aprendi muito com ele. E ele botava lá. E o Sérgio Moraes, que nós estamos falando dele, extremamente conhecido no Brasil inteiro. Eu viajei com o Sérgio Moraes muitas vezes, fiz uns 3 ou 4 bye-bye Brasil com ele. E ele é extremamente conhecido pelo bordão. Agora, Luiz Carlos, já que você falou, se tiver processo, vai para você, estamos brincando. Essa famosa calça amarela com uma risca verde ao lado, né? Dizem as más línguas que teria sido ela incinerada através de uma brincadeira de Loureiro e Kleber numa praça pública em Curitiba. Dizem que o Carlos Marcondes contava isso. É verdade? Não sei se é verdade. Tacaram fogo na calça. O Cunha conhece bem. Na pracinha lá em Curitiba, Hotel Universo. Diz que tacaram fogo na calça. Mas como tem muita história e caos, pode ser que seja um caos. Pode ser. Então, nós estávamos falando, o Luiz Carlos estava falando do Baeta,
Outra história, olha que eu trabalhei 20 e poucos anos na Rádio Nacional e consegui pegar pelo menos todas as histórias, porque as boas histórias foram antes de 1990, com certeza. Né? A história do Baeta, que o Zé Carlos estava de férias, aí tinha um jogo do Flamengo em Manaus, aí ele disse, não, vou narrar, mesmo de férias, Belém, vou narrar. Belém, né? Em Belém. Belém. Que o Baeta botou 5 rádios para tirar o delay. Tirar o delay, verdade. Tirar o retardo. Verdade. Botou 5 rádios. O Zé Carlos, Luiz Carlos Silva, é ainda hoje um fominha de narração. Aliás, todo narrador tem que ter fominha de narração. Com certeza. O narrador, repórter, todo mundo é. Todo mundo tem que trabalhar. Não, vou fazer o quê? Ficar contando história? Vê quem está contando história aqui. E o Flamengo fez 2 jogos em Belém. Na quarta, o danadinho narrou, eu fiz a ponta, e o famoso Cabo Longo, e o Flamengo meteu 3-0 no Remo. Aí o Zé Carlos estava de férias, passeando com a esposa em Recife. Deu aquela vontadinha de narrar, né? Era domingo, ia ser o jogo, ele pegou o avião e foi com a esposa, que me foge o nome agora, para... Deise. Exatamente. Para Recife, para Belém, para narrar o jogo. Aí ele narrando, o Maurício e eu fazendo as 2 pontas, lá embaixo, cabo para tudo que é lado, e eu comentando. Bom, o jogo está correndo, o delay normal lá, aquele retrato chato, você falar. Fulano volta o ciclano e tal. Quando acabou o jogo, eu subi para gravar o comentário, gravar o negócio de bate-bola, as coisas. Quando eu chego, o Zé Carlos, não mexe em nada. Está tudo equilibrado. Não esbarra em nada. Eu falei, porra, samba. Aí tinha 5 rádios, um em cima do outro, empilhado, um monte de fio. Eu falei, o que é isso? Aí eu saí da cabine e falei, o grande Baeta, o que é aquilo lá? Não, eu tentei passar o retorno de um rádio para o outro para diminuir o delay. Eu falei, Baeta, vou embarcar você para a NASA. Os caras estão lá 300 anos tentando tirar o retardo. Você conseguiu, você vai para a NASA. E Zé Carlos, aquele dia, Luiz Carlos, pagou o jantar, hein? Lembra, hein? Que maravilha, hein? Que beleza. Lembra, hein? Fala com ele. Não é verdade. Não? Ele não pagava nada, não? Você conhece o garotinho, eu. Pagou sim. Ele pagou. Agora, do danadinho, pagar é uma coisa. Ô, Luiz Carlos, desculpe, pagar é uma coisa. Agora, falar para mim, para o Sidney Amaral, Valdir, olha só, Mário Silva, você vai aonde? Eu falei, eu vou jantar com o Sidney Amaral. Não, é o jogo do Brasil. O jogo que o Zico ficou na Copa, fora da Copa, se machucou, antes da Copa do México, em 86. Eu falei, eu vou jantar com o Sidney Amaral e falei, não, você não vai jantar com não, porque o Sidney Amaral bebe muito, gosta muito de mulher, isso vai dar problema. Você faz o seguinte, você janta comigo, com o Mendes e com o operador, que era o Gaúcho. Eu falei, tá bom, eu já tinha montado um esquema, mas vocês vão ficar de madrugada amanhã. Eu falei, tá bom, Valdir, tá bom. Eu ia para a Copa, ficar ladinho, fiquei, vamos lá. Sabe quantas garrafas de vinho foi faturado no jantar? 8. Era assim. Quer dizer, eu saí mais torto do que sairia do jantar, até porque eu não ia querer jantar. Era só um passeio, certo? Segundo, maravilha. Sorte, o Valdir botava a mão no bolso. O Valdir fez o seguinte, os rapazes só vão rachar a comida, que era eu e o Gaúcho. Eu e você, Mendes, pagamos vinho. Tem lógico. Quer dizer, mas o Zé Carlos pagou sim, ô Cunha, é verdade, pagou. Lula. Fala, Cunha. Deixa eu puxar a brasa aqui para a família Silveira Rodrigues da Cunha.
o Bruno estava perguntando pelo Gustavo e o nosso Lelê também. Eu quero dizer que o nosso Gustavo Cunha, jornalista, está no Esporte News Mundo. Quem quiser aí dar saudade, dá uma cutucada lá que vai encontrar lá a redação do Gustavo Cunha. Obrigado. Maravilha. Então, a gente está chegando ao final, hein, Mário? Deixa eu só fazer aqui uma situação rápida, de presente, porque se já tive a oportunidade, eu vou repetir. Cunha foi um dos maiores locutores de rádio que eu ouvi, na velocidade que narrava, certo? Tanto que foi narrar em São Paulo, com grande mérito na Rádio Bandeirantes de São Paulo, e de televisão também. É um testemunho que eu faço com muito prazer. Eu sou quase da idade dele, deve ser um pouquinho mais velho que eu, mas sempre tive o prazer de ouvir o José Cunha. Uma honra estar aqui com ele. E o Boss também. E você também. Na TV educativa, o que eu acompanhei, o nosso querido José Cunha, eu chegava do jogo, via o tape na TVE, na TV educativa, né? Zé Cunha, muitas vezes, no rádio também. É um prazer estar com o Zé Cunha, com o Luiz Carlos Silva. Né? O Luiz Carlos Silva. Tem uma história do Luiz Carlos vai lembrar. Eu em 1900 Antigamente. Foi 74, foi a Alemanha, não foi? 1970. Meu pai conhecia o Valdir Amaral. Meu pai tentou me levar para a Rádio Globo naquela oportunidade, mas em 1970, foi a época que o Valdir Amaral estava viajando para a Alemanha, não deu para ir lá. Mas depois eu tive uma oportunidade, e depois, acho que o Luiz Carlos que foi fazer. Você chegou na Rádio Globo fazendo federação, não foi, Luiz Carlos? Não, CBF. Mas fazia federação também. Federação também. Foi na oportunidade que eles estavam procurando uma pessoa, acho que tinha que ser locutor e repórter ao mesmo tempo. Eu não era locutor ainda firmado. Que estavam procurando alguém para fazer entidades da Globo. Isso, verdade, Globo, verdade. Quando você chegou lá. Eu vou te contar, você falou do danadinho Maurício Menezes, nós estávamos na Rádio Nacional, e eu estava num jogo no Maracanã, Zé Carlos Araújo transmitindo, e me escalaram ali naquele hall dos elevadores, que é entrevistando aquelas malas que chegavam lá, autoridades, né? E o Maurício Menezes, eu não me lembro se ele fez a abertura da jornada, e ele desceu, pegou o elevador do Maracanã, aquele elevador antigo, desceu, e virou-se para mim e falou assim, vamos tomar uma. Eu falei, como que eu vou tomar uma, cara? Eu estou escalado para fazer o hall dos elevadores e foi você quem me escalou, você botou lá na escala. Não, larga esse negócio aí, vamos tomar uma vodka. Eu falei, eu não bebo vodka, não. Não, você toma chopp. Cara, não, 20 minutinhos só. Eu saí, atravessei aquela avenida ali, o que é Radial Oeste, aquela do Portão 18 ali. Professor Eurico Rabelo. Eurico Rabelo. E fui para o bar com o Maurício. Tem um bar ali. O Maurício começou a primeira vodka, a segunda, e eu larguei o posto lá, e ele falou, não, ele não vai te chamar, não. Chamou, Zé Carlos, hall dos elevadores. Alô, Luiz Carlos Silva, hall dos elevadores. Aí, 3 dias depois, advertência, eu te avisei, Maurício. Esquece isso. Levei uma advertência graças ao coordenador da equipe, que me chamou para beber, e eu embarquei na dele e fui. Mas isso são histórias, coisas que acontecem. É isso aí. Mário, foi muito bom ter você aqui, Mário. Oi. Quantas vezes quiser, foi um prazer. Realmente foi um prazer. Vamos fazer outra. Mário tem muita história. E depois nós vamos fazer. Eu não gosto de fazer live, não, né? Porque gravado, quando dá problema, você vai e edita. Vamos fazer um dia aí. Deixa terminar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Nós vamos fazer uma ao vivo, nós 4 aqui, para a gente falar como foi o campeonato e tal. Vai ser legal. Maior prazer. Maravilha. Maior prazer, Carlos. Jorge, um abraço. Obrigado pelo convite. Como é que é hein, Mário? Um abraço para você e um abraço fraterno para o Zé Cunha.
um dos grandes do rádio e da TV brasileira. Obrigado, Mário. Obrigado. Maravilha. Cunha, então, tudo em ordem, né, Cunha? Tudo em ordem. E tive uma alegria imensa de rever Mário, o Borges querido, o nosso Nenê. Isso. E te rever, Lula. Não me abandone, hein? Um abraço. Nunca, não. E Borges termina, então. Vocês que são filhos queridos de Ponte Nova, você, Cunha, Cirilo Reis. E outros, Mansur e outros. Fernando Mansur, João Bosco, está lá um corpo estendido no chão. Aliás, você está parecendo com ele, hein? Você está parecendo com o João Bosco, hein? Eu não sei, porque nós nascemos praticamente na mesma rua, né? Então, eu não sei o que aconteceu. Eu vou pesquisar esse negócio aí. Cabelo caiu. Nós termina, então, aqui o 3 na Rede, narrando o gol do Nenê aí. Vamos lá com a sua criatividade. Manda aí. Nenê no Vasco agora, hein? Na segunda divisão. Manda aí. E olha o Vascão trabalhando pelo lado direito, trabalha a bola, o Mauricinho botou a bola pelo meio, já chegando o Romário, trabalhou para Nenê, bateu o gol, é do Vasco, Nenê. Romário deu a bola para o Nenê marcou e o Vasco é campeão brasileiro de 2050. Galera, obrigado.